Estamos de volta com SCC Meio-Dia e a proposta que prevê mudanças na jornada de trabalho voltou a avançar na Câmara dos Deputados. A chamada PEC da escala 6x1 já tem novos encaminhamentos e deve ganhar fôlego nas próximas semanas. A gente vai ver a reportagem, na sequência o comentário do Piara sobre esse assunto. O fim da escala 6x1 deve começar a ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados após o Carnaval. Negociações com entidades que representam empresários e trabalhadores ainda vão acontecer antes do texto final ser definido. Atualmente, a proposta reúne tópicos de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Com o fim da escala 6x1, 6 dias de trabalho, 1 dia de folga remunerada, com 44 horas semanais, os deputados prevêem uma redução para 36 ou 40 horas semanais, com escala 4x3 ou 5x2. A votação em plenário está prevista para acontecer até junho, mas a Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, já alerta para impactos negativos na economia. Aumento de preços ao consumidor, mais informalidade e falta de mão de obra. A gente até fez um cálculo, numa loja que teria que ter 3, vai precisar no mínimo 5 ou 6, se ela quiser abrir, né, sábado e domingo. Será que vai ter fôlego realmente para isso? E esse trabalhador que teve a redução para 36, será que ele vai ficar só nesse trabalho ou ele vai querer fazer outro trabalho? Será que esse é o caminho que é o adequado, né? 94% das empresas catarinenses de comércio e serviços têm até 19 funcionários e são responsáveis por mais de 500 mil de empregos. Um eventual fim da escala 6x1, segundo a Federação do Comércio de Santa Catarina, a FEComércio, colocaria em risco o futuro, principalmente dos pequenos negócios. Essa mudança ela vai obrigar que haja uma readequação na contratação de trabalhadores, uma readequação de escala, de organização, até mesmo de horário de funcionamento, muitas vezes, porque a empresa pode não ter gente suficiente para estar com as portas abertas, e isso certamente vai ter impacto no custo, e o custo aumenta, o custo da empresa ele vai aumentar também no consumidor. Somos um país com uma economia frágil, que precisa, sim, ter muito cuidado no planejamento e decisões como esta, que são tomadas muitas vezes sem ouvir a ponta, ou seja, sem ouvir e ter uma discussão mais ampla com o empresariado, torna-se um risco muito grande para a estabilidade econômica do país. A CDL de Florianópolis, Câmara dos Dirigentes Lojistas, também reforça que é inviável comparar a realidade brasileira com a de países estrangeiros. Lá, o trabalhador tem um índice de produtividade 3 a 4 vezes maior que o nosso aqui no Brasil. E a culpa não é do trabalhador. A culpa é da falta de estrutura, de tecnologia, de apoio. E isso vem há décadas, isso é histórico. Portanto, o que a CDL entende é que esta mudança não está na hora e nem no momento correto. Já o deputado federal Pedro Kizai, do PT, afirma que reduzir a jornada para 40 horas semanais no 5x2 é o caminho para aumentar a produtividade. Que a saúde e qualidade de vida do trabalhador reduz a jornada de trabalho. Tem que ter tempo para viver e tempo para trabalhar. Nós estamos vivendo numa sociedade do cansaço e precisamos redimensionar a vida das pessoas para que elas tenham tempo para produzir economicamente, mas também para produzir culturalmente com a sua família, com a formação e qualificação profissional, tempo para viver, inclusive com a sua prática religiosa para ir para a sua igreja. A deputada federal Carol Detone, do PL, por outro lado, afirma que empregos vão ser colocados em risco se as propostas de mudança forem aprovadas. Ou seja, você vai pagar o mesmo salário, mas a pessoa vai trabalhar menos, acontece algo óbvio. As empresas vão contratar menos, máquinas vão substituir as pessoas e automaticamente os produtos, aquilo que a gente compra, vai ficar mais caro. E sabe por que é tão caro contratar uma pessoa hoje para trabalhar? Porque de 30% a 50%
do custo do trabalhador vai para o governo e não para o bolso do trabalhador. Isso acontece porque o Estado interfere demais nas relações de trabalho. O Brasil não precisa de mais regras, não precisa acabar ou mudar a jornada. Ele precisa de mais liberdade. No contexto nacional, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, aponta que a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais teria impacto inferior a 1% no custo operacional de grandes setores, como comércio e indústria, que empregam cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. A estimativa do IPEA é um aumento de 7,84% no custo médio por trabalhador. Já a Confederação Nacional da Indústria aponta que mudar o regime para 36 horas semanais de trabalho pode aumentar as despesas anuais da indústria brasileira em 178 bilhões de reais e retrair 11% do PIB. O empreendedor ele não vai ter fôlego suficiente, recurso suficiente para absorver os encargos que tem sociais, né, que são altos, né, em cima do salário, e mais o salário, né, de absorver de outros trabalhadores. Então, o custo do Brasil ele vai se tornar bem mais caro e essas empresas vão ser muito prejudicadas. Eu acredito até que vai haver redução de empregos de trabalho, não aumento. O Piara Boschi, muito boa tarde para você. Nós vimos que, claro, é uma questão que passa pelo debate técnico, mas as ideologias partidárias também presentes, né? Então, Zanotto, é bem por aí. Bom dia a todo mundo em casa. Esse debate a gente vai ver muito forte na campanha eleitoral. A gente viu as posições das entidades da economia aqui em Santa Catarina, mas também as posições dos parlamentares. E aí foi escolhido a dedo Pedro Kizai, que hoje é líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, do PT. Caroline de Toni, uma das principais representantes da oposição pelo PL e com posições bem diferentes. O Pedro Kizai apontando que é a linha que o governo vai fazer e que, aprovando ou não aprovando, vai levar para a campanha eleitoral essa defesa de que a 6x1 atrapalha a vida do trabalhador e acaba com a qualidade de vida e que isso afeta na produtividade. Por outro lado, os setores econômicos, e especialmente do lado da direita da política, vai defender que mais interferência do governo nas relações de trabalho vai encarecer e pode gerar desempregos. É para isso que existe o Congresso, para levar as opiniões divergentes e encontrar soluções comuns. É importante. O presidente da Câmara, Hugo Motta, sinalizou que vai botar um relator mais à direita nesse tema. Os temas vêm da esquerda, as propostas são da esquerda, a deputada Érica Hilton e o deputado Reginaldo Lopes, ela do PSOL, ele do PT, e alguém mais à direita vai fazer a relatoria, ou seja, tentar encontrar consensos, o que dá para avançar. Claro que a 6x1 não é uma boa forma de lidar com a relação trabalhista. Mas o encarecimento, a conta, quem paga a conta, tem que ser levado em conta. A deputada Carol de Toni falou nesse trecho, teve uma parte que ela falou assim, defende o modelo de hora trabalhada. Uma coisa é certa, a velha CLT precisa ser toda revisada, porque no mundo em que a terceirização está aí, em que o Uber está aí, o iFood está aí, muitas vezes tentar remendar a velha CLT apenas